quarto ano, hoje dia 21 de agosto. Em português nós vamos realizar a correção, tá? Das páginas 25 até a 28, tá bom? Então peguem o livro para acompanhar, para corrigir aí as questões, tá bom? Tirar as dúvidas. A primeira questão é a leitura do poema, tá? O nome do poema é Jequitibá. A gente não vai fazer a leitura aqui, porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Tenho certeza que vocês já fizeram a leitura, né? Até porque tem que fazer a leitura para poder responder as questões, tá? Então, nós vamos para segunda questão, tá bom? Olha só. A segunda questão diz assim: todo poema aborda determinado assunto. Letra A. Qual é o assunto desse poema? Então, o assunto desse poema é o Jequitibá, tá bom? B. Que aspecto desse assunto é abordado? Então, você vai responder que o poema descreve a imponência do Jequitibá, tá bom? Então, o poema descreve a imponência do Jequitibá. Aí você me pergunta, tia, o que é imponência? Gente, imponência é algo importante, algo grande, algo majestoso, tá bom? Terceira questão. Quanto ao formato do poema, complete o quadro. Aí nós temos um quadro. Aí ele perguntou assim, quantidade de estrofes e quantidade de versos. Gente, a gente já havia estudado, né, que o poema, ele é formado por estrofes e versos, tá? Então, nós vamos só relembrar o que são estrofes e o que são versos no poema. Então, gente, aqui tá o meu poema, tá? Vamos relembrar. Olha só, estrofe, gente, esse conjuntinho aqui, ó, de frases, tá? Estrofe é como se fosse os parágrafos, só que no poema a gente chama de estrofe. No texto a gente chama de parágrafo, tá bom? E os versos são cada linha do poema. Cada linhazinha aqui são os versos, tá bom? Então, esse poema, ele tem 6 estrofes, ó. Uma, duas, né? 3, 4, 5, 6. Tem 6 estrofes e 23 versos, tá bom? Relembraram aí? Lembrando que no poema a gente chama isso aqui de estrofes, tá? Quando a gente tem um texto, a gente chama os espaços de parágrafos, tá bom? Quarta questão. Escolha lápis de cores diferentes e pinte no poema as palavras que rimam. Para cada grupo de palavras com sonoridade semelhante, som semelhante, escolha uma cor de lápis diferente, tá bom? Então, gente, as rimas do poema são, confiram aí, tá? Na primeira estrofe, Jequitibá e dá, certo? Na segunda estrofe, trovão e admiração. Na terceira, tufão e na quarta, obstinação. E as duas últimas palavras, quati e ali. Então, essas são as palavras que rimam. Aliás, gente, tem mais duas, tá? Fundo e mundo, tá? Fundo e mundo também. Na última estrofe, tá, gente? Que eu me atrapalhei aqui, tá? Na quinta questão, diz assim: o formato do poema está relacionado a seu conteúdo? Explique sua resposta. Então, gente, é importante que vocês percebam no poema que é possível estabelecer uma comparação entre o formato dos versos e o tronco da árvore. Então, os versos curtos são poucas palavras em cada verso. O número de estrofes, que é 6, e a quantidade de versos em cada estrofe possibilita perceber a semelhança com os troncos altos de um jequitibá, tá certo? Lá na sexta questão, diz assim, ó, releia as 2 primeiras estrofes. Então, você vai lá e vai reler as 2 primeiras. Na letra A, uma palavra com o mesmo sentido de roçar é destruir,
tocar ou cortar? Então, quem respondeu tocar, acertou, tá? Tocar. Letra B. Que outra palavra de segunda estrofe tem sentido parecido com o de roçar? Então, a outra palavra é cutucar, tá bom? Cutucar. Na letra C, diz assim: o que poderá ser feito se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão? Justifique sua resposta. Então, gente, segundo o poema, se o jequitibá, ele crescer a ponto de roçar as nuvens e os trovões, a única coisa a fazer é ficar admirando, certo? Então, essa é a resposta da letra C. Sétima questão agora. Na sétima questão diz assim: agora releia a terceira estrofe. Você vai lá na terceira estrofe e vai reler. Letra A. Que expressão é usada para se referir ao jequitibá? Então, a expressão é o gigante da floresta, tá? Essa é a expressão. Letra B. É dito que o jequitibá não teme tempestade. Qual é a ação presente no verso? A ação de temer. Essa é a resposta. Letra C. Por que essa ação, em geral, atribuída a pessoas, é associada à árvore? Então, gente, ao se dizer que a árvore não teme tempestades, a gente reforça a ideia de sua grandiosidade. A ideia de grandiosidade dela é reforçada, tá bom? Então, essa é a resposta da letra C. Oitava questão. Agora, releia agora a quarta e a quinta estrofes. Letra A. Qual é o sentido de obstinação nesse poema? Ou seja, por que o jequitibá é obstinado? Então, gente, vocês podem pesquisar o significado de obstinação lá no nosso dicionário do nosso livro, que veio junto com o nosso livro. E vocês também podem verificar o sentido mais apropriado dessa palavrinha lá no poema, tá? Lá no nosso poema nós temos aqui, ó, o sentido mais apropriado dessa palavra no poema, tá certo? Então, nesse caso aqui do nosso poema, a obstinação, ela se refere à resistência da árvore, tá? A situações adversas, tá bom? Na letra B diz assim: obstinação é uma qualidade comumente atribuída às pessoas da natureza. Então, é uma qualidade que é comumente atribuída às pessoas, tá bom? Então, quando eu pego essa qualidade e atribuo à natureza, a animais, a objetos, eu tô fazendo uma personificação. Foi o que eu expliquei pra vocês ontem. Que é quando eu atribuo qualidades ou ações humanas, né, a objetos, a animais, por exemplo, certo? Então, na letra C, de que os coatis, os passarinhos e os macacos estariam seguros? Então, gente, essa é uma resposta que vocês precisam deduzir, tá? É a partir do conhecimento de mundo de vocês que vocês vão deduzir essa resposta. Como? Utilizando mesmo esses conhecimentos de mundo. Ou seja, os conhecimentos de que os animais, eles utilizam, né, as árvores para se proteger de mudanças climáticas, tempestades e também de outros animais, tá certo? Então, a resposta dessa questão é a seguinte: estariam seguros de seus predadores e do mau tempo, tá bom? A nona questão diz assim: releia, por fim, a última estrofe e observe esta comparação. Raízes do jequitibá iguais veias e artérias do mundo. Letra A. Qual é a função das artérias e das veias no corpo humano? Se necessário, faça uma pesquisa
antes de responder. Então, gente, as veias e as artérias, elas têm a função de conduzir o sangue e são responsáveis por distribuir nutrientes e outros elementos para o nosso corpo. Então, essa é a função das artérias e das veias no corpo humano, tá bom? Letra B. Por que as raízes são comparadas a veias e artérias? Vamos lá? O primeiro quadradinho diz o seguinte: para deixar evidente a importância da árvore para a vida, flora e fauna no planeta? Correto, tá? Marque ela. Vamos ver as outras. Segundo quadradinho. Para dizer que as árvores sangram, ou seja, têm sentimentos? Não, errado. Último quadradinho. Para convencer o leitor a não cortar as árvores, ou seja, para não desmatar a natureza? Também não, tá? Então, a resposta correta é o primeiro quadradinho aí, tá bom? Como eu falei para vocês na apresentação do capítulo, né? A importância das árvores. As árvores, elas têm uma importância gigantesca, né? Porque elas têm a função de filtrar o gás carbônico, né? E transformar em oxigênio para nossa respiração. Então, se não tiver árvores, como que vai acontecer, né? Isso, como que a gente vai conseguir respirar? Então, vamos para 10ª questão. Você já conhecia o Jequitibá? Se sim, compartilhe com os colegas e o professor que sabe sobre essa árvore. Se não, diga se o poema despertou sua curiosidade em conhecer essa árvore e explique sua resposta, tá? Então, você vai colocar aqui nesse espaço. A 11ª é uma resposta oral, que faz a seguinte pergunta: qual é a sua árvore preferida? Por quê? No espaço ao lado, faça um desenho de você e da árvore escolhida. Aliás, gente, a 10ª e a 11ª são respostas orais, né? Esse espaço ele vai ser utilizado para fazer o desenho de você e da árvore escolhida, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui e eu quero que vocês façam a seção Foco na Fala, da página 29. Nessa seção, você vai pesquisar e escolher um poema para ser declamado para os colegas da turma, certo? Calma, vou explicar para vocês. Então, temos a preparação. Na preparação, no tópico 1, você vai pesquisar em livros, em sites, o poema que você goste. E anote as principais informações nesse quadrinho que tem aqui, tá bom? Que é o título do poema e o autor. Segundo, 2, copie o poema em uma folha e treine uma leitura expressiva. Ou seja, buscando revelar por meio da entonação e sentimentos expressos nos versos. A leitura deve valorizar o poema, mas sem exagero. Então, a entonação é o modo que você vai falar, o modo, tá? Que você vai recitar o poema. 3, combine com o professor o dia para fazer a apresentação da leitura do poema. Eu vou já dar as orientações, tá, gente? Produção. No dia marcado, inicie a leitura dizendo o título do poema, o nome do autor, depois faça a leitura expressiva do poema. Atenção! Para entonações, gestos, expressões faciais e postura corporal, esses elementos devem estar de acordo com o que está sendo expresso no texto, tá? E depois você vai fazer a sua avaliação, tá bom? Como que nós vamos fazer essa questão da apresentação do poema? Então, esse vai ser o nosso desafio da semana. Vocês pensaram que eu tinha esquecido, né, do desafio, que eu falei pra vocês que toda semana vai ter um desafio? Então, o desafio dessa semana é esse, tá? É declamar esse poema. Você vai escolher um poema, tá? E quando for declamar, você pode ler o poema, vai dizer o nome do autor, vai dizer o título do poema e vai declamar. Isso você vai filmar e vai me mandar no WhatsApp, tá? Se você não quiser ler, você pode falar, né, o poema. E aí eu vou colocar aqui nas aulas para que os outros colegas possam ver, né, como você se saiu. Então, gente, eu resolvi deixar essa questão de me enviar os desafios livre, tá? Assim
que vocês conseguirem fazer, vocês me enviam, tá? E eu vou estar deixando aqui, tá? Que, como eu falei, no final, quando a gente puder ter esse contato, né? Quando eu for fazer a verificação das atividades, eu vou estar realizando a verificação da quantidade de desafios. Quem tiver me enviado mais desafios vai ganhar a nossa lembrancinha, a nossa surpresa, tá bom? Então eu vou deixar essa questão dos desafios livres para vocês me enviarem quando vocês puderem, tá bom? O importante é enviar. E no final de tudo, eu vou fazer essa verificação para saber quem me enviou mais desafios, tá certo? Caprichem, gente! Então nós vamos ficar por aqui. Um beijo, um ótimo final de semana para vocês.